Terça-feira, dia 28, tô indo para minha primeira aula do estágio docência. Não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa. Nenhuma outra instituição, não é onde eu estudo, não é onde eu faço mestrado. E eu tô um pouco nervosa, né, por encontrar. Eu acredito que vai ter muitos alunos, né, porque é uma instituição particular. E é em outra cidade, né? Porque não é no lugar onde eu faço mestrado. Não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa. Vou tentar voltar aqui para contar o que eu achei do meu primeiro dia no estágio docência. Então, galera, agora são 10 horas. Tô voltando para casa agora. Minhas primeiras impressões que eu tive do estágio é que a primeira é que eu adorei a professora. A professora responsável pela disciplina. Ela é um amor, gostei muito dela, não conhecia ela. E assim, agora eu tô muito cansada, tô até dirigindo, tô voltando pra casa, já tá tarde. Mas assim, eu gostei, gente. Achei legal, sabe? Assim, principalmente que o pessoal que estuda à noite, né? Eu acho que acredito que alguns, a maioria, né? Provavelmente deve trabalhar, né? Deve ter uma rotina puxada. E daí, assim, tem que ter muita dedicação, né? Por parte do aluno, muito interesse, né? E tem que ter também um esforço da professora, né? Porque não é fácil manter o aluno ali prestando atenção no que você está falando, né? Quarta-feira, dia 5 de junho, hoje foi o último dia do estágio docência e hoje foi uma aula prática, bem prática mesmo, era degustação de mandioca, depois eu vou deixar o vídeo aqui. Foi uma aula muito legal, nossa, muito legal, tinha muitos pratos e não só hoje, mas eu amei participar dessa disciplina com essa professora, nossa, só tenho a agradecer, porque assim, a experiência foi muito boa mesmo. Depois eu vou sentar com mais calma e vou contar pra vocês tudinho como que foi essa experiência, as minhas percepções dessa vida de professor. Então, em breve eu volto aqui, galera. Gente, eu fiquei de contar para vocês como que foi a minha experiência no estágio docência. E só para contextualizar, né, que eu iniciei a disciplina em março, né, desse ano. Eu já tinha conversado com o professor lá de Cuiabá mesmo, que é onde está localizado o meu curso, né, de pós-graduação. Só que por conta da greve, a graduação entrou em greve, né? Então os professores não estão dando aula. Eu tive que procurar um outro professor para poder acompanhar a disciplina. E daí, como que tá de greve, né? Algumas das aulas estão sendo remotas. Eu retornei para minha cidade e procurei uma instituição aqui mesmo na minha cidade e graças a Deus a professora e o pessoal da faculdade, né, permitiu eu acompanhar a disciplina. Eu tive que reabrir o processo, né, fazer toda a solicitação novamente, fazer todo o plano de aula, já estava tudo pronto lá em Cuiabá, mas eu tive que iniciar do zero por conta dessa greve e mandar para a coordenação do curso aqui onde eu estava fazendo a solicitação. E graças a Deus eles me atenderam, né? Eles
deixaram eu acompanhar a disciplina. Como isso aconteceu tudo assim, muito próximo ao final do semestre deles, foi tudo muito rápido, muito intenso. Então eu fiquei durante uma semana, né, acompanhando essa professora. E eu vou falar mais um pouquinho sobre as percepções que eu tive durante esse tempo que eu estive com ela. E só para vocês entenderem, né, a disciplina de estágio docência, ela existe, né, normalmente nos cursos de pós-graduação, e ela é obrigatória para o estudante que é bolsista. Então, é o meu caso, né, eu sou bolsista, então existe uma portaria, a CAPES, que regulamenta toda essa questão dessa disciplina, e, assim, o entendimento prático, né, para que o estudante faz essa disciplina? É para tentar formar um professor mesmo. Seria a prática do estágio na docência mesmo. E a primeira disciplina que eu iria acompanhar não é do meu orientador. Como eu estudo em outra cidade, o meu professor fica em outra cidade também, então fica longe, não tem como eu acompanhar o meu orientador e nem a minha orientadora, né? Os dois ficam na mesma localidade, e eu procurei um outro professor. Ele me aceitou na disciplina, a coordenação do curso também me aceitou, só que infelizmente a graduação entrou de greve. Então eu procurei essa outra instituição, né? A minha primeira opção era procurar a disciplina de forragicultura, não é especificamente a área que é desenvolvida no meu trabalho, né? No caso, essa disciplina de forragicultura era mais para conservação, ensilamento, fenagem, é mais nesse sentido. E o meu trabalho é voltado para a questão da adubação nitrogenada em Capim-Marandu. E a disciplina que eu solicitei participar nessa instituição privada foi a disciplina de anatomia vegetal. Na verdade, assim, eu não tive muita escolha, né? Que era o que estava disponível. Era o que dava para fazer. Então, essa disciplina de anatomia vegetal, eu não vejo ela desde a época da graduação. Aí eu tive que procurar todos os materiais, literatura, para poder fazer a preparação da aula. Na verdade, assim, né, todas as aulas funcionam dessa forma, né? Buscar na literatura, começa com um plano de aula, né? O plano de aula você fala sobre o tema que você vai dar aula, sobre a definição, né, daquela temática, os objetivos gerais, objetivos específicos, qual é a metodologia que você vai utilizar para dar aula, quais os recursos que você vai utilizar como avaliação, né, para avaliar se os alunos estão aprendendo, né, aquele conteúdo que você está ministrando. E uma coisa que eu achei interessante é que durante esse período eu vi algumas coisas sobre docência, né? E assim, só para quem tem curiosidade, né? A docência no Brasil começou na época da colonização mesmo, na época que os portugueses chegaram aqui. As pessoas que tinham filhos bastardos, né, geralmente essas pessoas enviavam seus filhos para Portugal para poder estudar. No caso, o governo português não tinha interesse, né, que os brasileiros se aperfeiçoassem, buscassem o conhecimento, não tinha interesse, né, o governo nunca tem interesse que a população seja uma população pensante, né, então no começo não tinha essa preocupação em formar profissionais aqui. A partir de um momento começou a surgir um problema, né, porque precisava de ter profissionais e não tinha pessoas qualificadas, então começou uma intensificação maior, né, de estudo. No começo, o aprendizado era focado no professor, né, o que mudou bastante
nos tempos atuais, né, que hoje o ensino-aprendizado é focado no aprendizado do aluno, né, o que o aluno está aprendendo e não aquele método tradicional onde o professor vomita o assunto no aluno e quer que o aluno absorve todo aquele conteúdo. Mas eu abri esse parênteses só para falar mesmo que essa disciplina, né, ela é importante na pós-graduação, justamente para estar formando profissionais, principalmente para a área da docência, né? Então, é o primeiro contato que o aluno tem com a docência. Então, existe aí 2 momentos, né? O primeiro momento seria a introdução da disciplina, né? No caso, o aluno precisa fazer a disciplina, ele precisa mandar documentos, relatórios, contando como que foi esse estágio, né? Então, esse primeiro momento é uma preparação para você ir para a sala de aula. Então, a gente primeiro apresenta a aula, né? No caso, o tema que a gente escolhe para poder apresentar previamente, né, na disciplina, tanto para os professores como os colegas da disciplina. Então, tem esse primeiro momento de preparação e depois que a gente vai para a sala de aula. No meu caso, a apresentação que eu fiz para os meus colegas e para minha professora não foi o conteúdo que eu trabalhei com os alunos, né, porque teve essa mudança aí no meio do caminho. Mas assim, eu acho que isso foi um ponto até assim importante também assim para me dar mais preparação, no caso para mim conseguir adaptar melhor, né? Porque teve um entrave aí, né? Que teve que essa mudança no meio do percurso e eu tive que me preparar novamente para poder trabalhar um outro assunto com os alunos. Então, né, o assunto que eu trabalhei com eles foi o assunto de flores e frutos. O que eu fiz de preparação, assim, de aula para eles, eu busquei coisas que fossem mais dinâmicas e não, assim, não sei qual palavra utilizar, assim, não ser tão infantil, até na questão de apresentação, né, assim, mostrar o conteúdo em si, né, com um recurso que, no caso, a maioria utiliza os slides, né? Eu tentei buscar ser uma coisa mais enxuta e mais, como eu posso dizer, eu acho que clean, né? Mais limpa, assim. Porque se deixar, eu coloco muitos enfeites e daí eu acho que acaba que perde o foco do conteúdo em si e volta o foco pros slides. Então, ultimamente eu tô trabalhando mais esse ponto nas minhas apresentações, até de seminários, deixar os slides mais simples, sem chamar tanta atenção, com fundo branco, letras pretas, bem tradicional mesmo, assim, e buscar me preparar melhor para o conteúdo em si que eu vou trabalhar com os alunos. E daí eu procurei algumas coisas também, assim, mais práticas, né? No caso, eu fui atrás de algumas flores, né? No caso, eu falei sobre o tema de flores e frutos em anatomia vegetal. E eu comprei frutas mesmo, eu comprei tanto frutas carnosas, frutas secas, que é um dos conteúdos, né? E essas frutas eu deixei até para posteriormente, né, a apresentação deixar livre, né, para degustação dos alunos. E foi assim algo que eu acho que chamou bastante a atenção deles, assim, porque foi um pouco diferente, né? Eu acho que do que eles estavam acostumados. Outra coisa que eu tentei fazer de diferente foi deixar um questionário, assim, era perguntas bem simples, muito simples mesmo, assim, daquilo que eles estavam vendo ali na hora, do que eu apresentei naquele dia, né? 5 perguntinhas para eles, duas era de identificação e as outras 3 era de marcar X, todas relacionadas ao assunto, né? E essa foi uma forma, assim, que eu encontrei ou deles me odiarem, né, de princípio, né, porque eu tava ali de passagem e eles sabiam, ou para eles
e já treinando, né, para a prova, porque na outra semana já era a avaliação deles. E eu deixei como um brinde, né, uma paçoquinha. Eu dei um incentivo, né, porque eles não eram obrigados, não valia nota, não era obrigatório fazer também as atividades, né, mas tinha esse incentivo da paçoca, e eu acho que eles acabou gostando. Agora sim, a minha opinião sobre a questão do estágio docência em si, né, eu acho que eu não sei como que funciona nos outros programas de pós-graduação, mas por um semestre, uma semana, eu acho que, assim, o tempo é pouco, assim, não tem como falar que esse estágio vai te preparar para ser um professor daqui para frente, né? Mas com certeza é uma ótima oportunidade que o estudante tem de ver como que vai funcionar, se a pessoa realmente for seguir com aquilo, né? Se a pessoa... Porque também a pós-graduação, muita gente tem a visão, assim, de que quem faz pós-graduação é porque quer ser professor ou pesquisador. E nem sempre é assim que funciona, né? Então, eu também acho que não deveria limitar tanto, enquadrar as coisas em caixas, tipo assim, a pessoa faz pós-graduação porque quer virar professor. Eu acho que precisa ter um amadurecimento dessa questão de rótulos, títulos, sabe? Eu acho que o pessoal da pós-graduação, se não quiser fazer concurso, eu acho que tudo bem, vida que segue, né? Procura uma instituição privada, né? Alguma outra coisa para fazer, ou abre uma empresa, começa a empreender. Eu acho que falta muito disso, sabe? Dessa questão da pós-graduação ter aquele viés para quem está fazendo mesmo ser um empreendedor em si. Mas enfim, o assunto desse vídeo não é esse, é a questão da pós-graduação, e então da docência, né? Eu acho que no meu caso foi uma semana, é muito pouco, mesmo que fosse um mês ou um semestre, eu acho que é pouco, sabe? Eu acho que a gente consegue realmente entender todo o funcionamento, o mecanismo, a partir do momento que é ali, você e você. Porque, assim, na, no estágio docência, né, você ainda tem a supervisão de professores e tudo mais, né? Então, eu acho que, assim, efetivamente você aprende quando você precisa fazer e você vai fazer constantemente. E isso vai te moldando até ser um professor, um profissional melhor. Mas com certeza, assim, abre muitos horizontes, muitas coisas, assim, que a gente percebe como que funciona a sala de aula, né? Para quem não tem muita ideia de como que é, assim, não é muito diferente de quando você estuda. Algumas coisas mudam porque, assim, as pessoas que estão ali também são outras pessoas, são de uma época diferente da que você esteve ali, então algumas coisas, assim, é realmente diferente. Uma questão, assim, um ponto que eu abro é que eu acho que, assim, os alunos, eles, nossa, deve ser muito cansativo. Eu até falei no começo do vídeo, é muito cansativo para os alunos, que a maioria que estuda no noturno, né, a maioria trabalha. Então eu vejo que, na verdade, assim, eu vi que muitos deles estavam muito presos ao uso de celular, né, e eu vi, assim, também que tinha um esforço, assim, bem grande, assim, eu achei até interessante, por parte da professora responsável da disciplina, assim, em manter os alunos participativos na disciplina, manter a atenção deles ali, eu achei bem interessante. Uma outra questão que eu não sei se é por conta de ser uma universidade particular também, eu achei, assim, que os alunos, eles reclamam demais, 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 assim, toda atividade que a professora propõe, tudo que ela vai passar, tudo eles reclamam. Então eu achei, assim, que teve uma reclamação, assim, muito alta por parte dos alunos. E independente, assim, né, se é porque é particular ou não, a disciplina de estágio docência não acabou, né, o semestre só termina no mês que vem.
e ainda vai ter um outro momento que seria um momento para discussão dessas experiências, né, que nós como alunos, nossa experiência nesse período de docência, né, que nós fomos professores, então ainda vai ter esse momento para ser discutido, né, na sala de aula, e tem entrega também do relatório final. Essa foi um pouco da minha experiência, né, como professora durante esse período de estágio docência. Eu acho que eu já falei em outros vídeos, né, eu sou tutora e a experiência de tutora e professora é totalmente diferente. Eu não tenho esse contato, assim, tão próximo de dia a dia, de sala de aula, de preparar conteúdo assim todo dia para poder ministrar, né? Então são experiências totalmente diferentes, mas foi uma experiência muito rica. Principalmente, eu acho que é importante, né, assim, não só na pós-graduação levar essa questão de ser professor, porque principalmente é uma profissão, assim, muito desvalorizada no nosso país, né? Bom, eu não vou entrar em assuntos pessoais aqui, porque senão vai acabar que o vídeo vai ficar extenso e também eu acho que não é o momento, mas o professor no Brasil a gente sabe, né, que tem essa questão de desvalorização, não tem questão de incentivo nenhum. Quando uma pessoa fala assim, não, eu vou ser professora, todo mundo fica tipo assim, nossa, com tantas coisas que você poderia fazer, você quer ser professora, e tipo isso, né? Mas é uma profissão, pelo que eu vi, muito boa mesmo, assim, tem muitos desafios também. Então é isso que eu posso dizer, que a minha experiência como professora foi muito boa durante esse período que eu acompanhei essa disciplina. E se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.